Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. O Japão é tão limpo que dá pra andar de meia na rua e ela sai limpa. Pra testar, ele comprou uma meia novinha e começou a andar na calçada e no asfalto. Rodou algumas vezes e foi pra rua mais movimentada da cidade, pra pegar o chão mais sujo possível. E finalmente, depois de andar por 10 minutos, a meia realmente tava branquinha. Dá pra pintar um papel até ele virar um espelho? Esse cara tentou e no primeiro dia tava cinza claro. Só que depois de 6 dias, já tava dando pra ver o brilho e um pouquinho de reflexo. 12 dias depois, o papel tava fininho. E no 15º dia, ele rasgou. Então, ele teve que recomeçar o desafio e pintar várias vezes por vários dias. Mas depois de 37 dias, ele finalmente refletiu. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo. Então, resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela. E ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. É assim que você engana um trouxa, porque faz ele achar que o YouTube dele travou. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil, além de não comer várias vitaminas importantes, que fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Ela precisa ficar com a boca fechada 24 horas por dia. Não dá pra comer comidas sólidas e muito menos falar. Escovar os dentes é impossível, mas você ainda precisa limpar eles. E por isso tem que usar Listerine toda hora. E ela tem que ficar assim por 30 dias, porque quebrou o queixo e não pode mexer esses ossos. Um cara apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação tava acontecendo numa esteira de aeroporto. Só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. Em 2012, esse funcionário da Apple viralizou porque o nome dele é Samsung. E ele ficou tão famoso que precisou fingir que era outra pessoa no trabalho, porque todo mundo cascava o bico quando ele falava o nome dele. Até que ele saiu da Apple e infelizmente não foi contratado pela Samsung. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Esse cara tá cantando num tubo de metal e grava exatamente o que ele tá cantando numa parafina. Quando ele termina, colocam esse cilindro numa vitrola e o resultado fica assim. Eles tinham que acertar a garrafa na cabeça dos pais pra provar suas habilidades. E os pais precisavam confiar que os filhos não dariam uma bolada neles. Alguns chegaram bem perto disso, mas outros quase acertaram a garrafa. Mas o único pai que não acreditava no filho... I don't trust him one bit. Isso não é uma estrada normal, porque quando você olha pela janela do carro, os desenhos do muro se juntam e viram uma animação. E dá pra praticamente assistir um filme no meio da estrada. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e
tiraram uma foto como a família inteira entrou de graça no parque. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de $100, ele voltou a andar. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse peixe come qualquer coisa em segundos. Ele é um pirarucu gigante e come tão rápido que se você desviar o olhar, vai perder ele papando. Eu vou me expor muito agora. O YouTube lançou uma ferramenta em que dá pra ver um resumão do que você assistiu em 2025. E eu fui uma das primeiras pessoas a receber acesso a isso. Começa normal, com algumas coisas pra me inspirar a fazer conteúdo. Mas aí, finanças e curiosidades tá só no 3º lugar. O canal que eu mais assisti foi o da Ismael. E o meu canal tá em último lugar. Amor próprio é tudo. Em 2025 eu mostrei vários lados. Análise de conteúdo, normal. Histórias de sucesso, também normal. Mas exposição de celebridades? Eu juro que na vida real eu não sou fofoqueira assim. Mas a conclusão é que eu tenho a personalidade mente curiosa. Essa parte não tem nem como negar, né? Entra no seu recap e me conta se o meu canal foi o que você mais assistiu. Eu espero que sim, mas se não for, tudo bem. Quero saber mesmo assim. Isso não é o que parece, porque você tá vendo uma sala que vai pra dentro, mas na verdade o que você realmente tá vendo é uma pirâmide que sai pra fora. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Esse é o seu lembrete. Já passou tempo suficiente, os seus dedos já reiniciaram. E agora você já consegue instalar eles outra vez. De nada. Você acabou de achar o meu canal secreto. Poucas pessoas sabem que ele existe. Então se inscreve, comenta a data que você se inscreveu pra todo mundo saber que você é parte do 1% que conhece esse canal secreto. Não importa em que momento você pausa esse vídeo, a espada vai sumir na hora, bem devagarzinho. Nunca acredite no que você vê na internet, porque durante essa live tudo parecia normal, até ela revelar que tava usando uma tela verde, porque o seu quarto na verdade estava assim. Se alguém te oferecer isso, não coma. Isso é uma taboa, uma planta que bastante gente usa pra pegadinha, porque ela parece normal, mas quando você pressiona, explode na boca. Ela até é comestível, mas quando tá assim, pode encher sua boca e até fazer você engasgar.